Olá, vamos falar nesta aula sobre dois conceitos importantes na área de sistemas distribuídos, que é o conceito de protocolo sem estado e o conceito de idempotência. Para falar sobre os conceitos desta aula, vamos usar a versão 2 do protocolo NFS como estudo de caso, que é o NFS V2. Essa versão é a versão clássica do NFS da década de 80, que já foi superada por outras versões. Entretanto, vamos falar dela, pois ela carrega os conceitos importantes que vamos ver nesta aula, além de ser uma forma simples de mostrar o funcionamento do protocolo NFS. O NFS V2 tem como principal objetivo ser um protocolo simples e com recuperação rápida de falhas. Isso é muito importante, já que a falha de um servidor, do servidor NFS, pode impactar diversos clientes. Para isso ser concretizado, o NFS V2 é um protocolo sem estado, como veremos a seguir. Esse conceito de protocolo sem estado, ele é presente na versão 2 do NFS, mas também é presente em diversos outros protocolos que usamos hoje em dia. Nesse tipo de protocolo, o servidor não armazena informações do cliente. Por exemplo, o servidor não armazena qual é a posição de um arquivo que o cliente está lendo em determinado momento. Ele não tem essa informação. E aí, como iremos ver, já que o servidor não armazena estado algum sobre os clientes, o cliente sempre tem que ficar lembrando ao servidor sobre algumas informações. Por exemplo, quando ele quer ler um arquivo, ele vai ter que informar a posição exata do arquivo que ele quer ler. Ele não vai, por exemplo, assumir que o servidor sabe qual é a posição atual e ele vai dizer apenas, olha, leia tantos bytes a partir da posição atual. Não pode acontecer isso, porque o servidor não tem estado, o servidor não sabe qual é a posição atual. Então ele vai ter que dar informações exatas para o servidor, pois ele não armazena estado. Então, a cada requisição que o cliente fizer para o servidor, no protocolo sem estado, o cliente precisa enviar todas as informações necessárias. Essa é uma característica da versão 2 do NFS. Nós não vamos falar dele, mas a versão 4 do NFS já é um protocolo que possui estado. Mas como já falamos, vamos nos concentrar na versão 2, que vai permitir que a gente explore o importante conceito de protocolo sem estado. Aqui só uma observação, nós vimos na aula de NFS que há uma camada vNode para abstrair alguns detalhes do sistema de arquivo. Aqui a gente vai simplificar esse diagrama e vai representar apenas o sistema de arquivos, sem a camada vNode. Bom, para poder entender a importância de um protocolo sem estado, vamos primeiro ver um exemplo de protocolo com estado. Vamos supor que a gente tenha um cliente com o sistema de arquivos, aquele lado do cliente, e um servidor com o lado do servidor. E vamos supor que a aplicação queira abrir um determinado arquivo. E ela vai utilizar, então, uma chamada open. Ela vai utilizar uma chamada open com o caminho completo daquele arquivo, por exemplo. O que o sistema de arquivos vai fazer? Ele vai receber aquela chamada no lado do cliente e vai disparar uma mensagem que foi definida pelo protocolo, solicitando a abertura do arquivo e a associação desse arquivo com um descritor de arquivo. Da mesma forma que a gente faz num sistema de arquivos que não é distribuído. Quando a gente abre um arquivo, a gente precisa associar um descritor àquele arquivo. Então, ele vai enviar uma mensagem pedindo para abrir o arquivo ao servidor e vai pedir o retorno de um descritor. O servidor vai, então, abrir o arquivo e vai associar um descritor àquele arquivo. Lembrando que um descritor é associado no momento da abertura do arquivo. Então, o servidor vai atribuir esse descritor de forma dinâmica ao arquivo e vai armazenar esse estado, vai armazenar dizendo, olha, o arquivo /exemplo.txt está associado ao descritor 15. E aí vai então enviar para o cliente uma mensagem de OK, que o arquivo foi aberto, e com o número desse descritor. O sistema de arquivos do lado cliente
pode então retornar para a aplicação o descritor do arquivo aberto. Ou seja, a função open está retornando aqui na aplicação, como em qualquer sistema de arquivo. E assim, o cliente, por exemplo, pode executar um comando de leitura, né? Quando ele chama a chamada read, ele bota o descritor, bota um buffer para receber os dados a serem lidos e a quantidade de bytes que ele quer ler, que aí nesse caso são 100 bytes. E aí, o sistema de arquivos no lado cliente vai então solicitar ao servidor a leitura dos próximos 100 bytes do arquivo 15. Então ele gera uma mensagem para o servidor para poder ler esses próximos 100 bytes do arquivo 15, como foi solicitado pela aplicação. Mas repare que para isso funcionar, foi necessário manter um estado no servidor, que é o descritor do arquivo. E a gente não detalhou, mas para a leitura e escrita funcionarem, o servidor também teria que saber qual é a posição atual de leitura do arquivo, para ele poder ler os 100 bytes a partir dela, já que a chamada read, ela não especifica uma posição, porque ela assume que sabe-se qual é a posição atual de leitura ou de escrita daquele arquivo. Então, o servidor, além do descritor e outras informações, ele vai ter que ter esse offset, vai ter que também ter a posição atual de leitura do arquivo. Então, mais um estado para o servidor armazenar. Aí, vamos ver um problema que esse tipo de protocolo pode sofrer. Vamos supor que o servidor fique fora do ar, ou seja, ele se desligue, por exemplo. Quando isso acontece, o seu estado vai ser perdido. Esse estado que ele armazenou vai ser perdido, claro. Aí, vamos supor que ele volte, que o servidor volte, que a energia volte, por exemplo, que desligou o servidor. Ao receber, por exemplo, uma requisição de leitura para o descritor 15, ele não vai saber do que se trata, porque esse estado foi perdido. Aqui, dá para funcionar, mesmo assim, se a gente tivesse um protocolo de recuperação, para que o servidor ele recuperasse o estado antes da falha. Isso é possível. Só que a escolha do NFS v2 foi ser um protocolo simples. Então, ele não tem protocolo de recuperação. Então, aqui, quando a gente armazena estado, a gente gera mais complexidade para o protocolo, que a gente precisa fazer algum tipo de recuperação quando tem uma falha. Uma outra situação que pode ocorrer é o cliente parar de funcionar e aquele estado ficar armazenado no servidor de forma indefinida. Porque o servidor ele não sabe que o cliente caiu, por exemplo, pode não saber que o cliente caiu, e aí aquele estado fica armazenado. Isso pode não parecer um problema nesse exemplo simples, mas pode ser grave quando estamos falando de milhares de clientes que podem acumular uma enorme quantidade de estados inúteis no servidor, quando a gente armazena estados no servidor desses clientes. Lógico, também tem como fazer uma forma do servidor verificar que os clientes não estão mais ligados a ele e remover esses estados. Mas isso, mais uma vez, gera mais complexidade para o protocolo. Então, agora que a gente viu o porquê de fazer um protocolo sem estados, vamos ver algumas informações sobre o protocolo sem estado que é implementado pelo NFS v2. Para entender o funcionamento do NFS v2, vamos ver o que é um handle de arquivo. A tradução para português seria alça de arquivo, mas o nome mais usado é handle mesmo, é handle de arquivo. O handle de arquivo vai ser usado para identificar de forma única um arquivo ou diretório. Ele é diferente do descritor de arquivo, porque o descritor de arquivo ele é atribuído quando o arquivo é aberto. O handle não. O handle ele é único para cada arquivo. Então, cada arquivo só vai ter um handle. A gente vai entender o porquê de ser único mais ao longo da aula. O handle, para identificar unicamente um arquivo, ele possui 3 componentes, que é o identificador de volume, o número do inode do arquivo e o número de geração. Vamos falar sobre cada um deles agora. Vamos ao identificador de volume. O servidor pode exportar vários sistemas de arquivos para os seus clientes.
Por exemplo, ele pode ter vários discos, e cada disco pode ser um volume lógico do ponto de vista do cliente. Além disso, um único disco pode ter vários volumes lógicos, como a gente já viu na aula de sistema de arquivos. Então, um servidor NFS ele pode exportar vários volumes para os seus clientes. De qualquer forma, o identificador de volume ele vai identificar em qual volume lógico o servidor precisa buscar o arquivo. Essa que é a ideia do identificador de volume. Agora, vamos ao número de inode. Como vimos na aula do sistema de arquivos FFS, o inode é uma forma de identificar um arquivo no Unix. Então, é uma forma de identificar o arquivo naquele volume. Por fim, temos o número de geração, que ele é incrementado a cada vez que um determinado número de inode é reutilizado. Por exemplo, um arquivo foi apagado e o número do inode foi utilizado novamente para um novo arquivo, como visto nessa figura. O inode é 35, ele apontava para um arquivo que foi apagado. Agora, quando esse inode for reutilizado, ele vai ganhar um novo número de geração. Então, por exemplo, antes o inode 35 ele estava no handle associado com o número 1, quando o inode for reutilizado para um novo arquivo, ele vai ganhar o número 2. Com isso, um cliente que tinha informações sobre o arquivo 1 vai receber algum erro se tentar manipular o inode 35 achando que é esse arquivo antigo, já que o número atual do inode 35 é 2. Então é uma forma de poder reutilizar o número de inode, mas sem gerar inconsistências. Então, com essas três informações, a gente consegue identificar um arquivo de forma única num sistema de arquivos. E aí, no NFS, as requisições vão incluir o handle, para você poder identificar de forma única e de forma bem precisa o que você quer fazer com aquele arquivo. Como é um identificador único, não é necessário manter estado no servidor, como, por exemplo, aquele estado que a gente mantinha de descritor de arquivo. Por quê? Pois o handle tem tudo que o servidor necessita para identificar aquele arquivo. Então, vamos supor que agora, com o protocolo sem estado, que a aplicação queira abrir um determinado arquivo e utiliza a chamada open. Lembrando que a aplicação tem que continuar utilizando as mesmas funções que utilizava em qualquer sistema de arquivos, como as definidas pelo POSIX, que a gente tem que ter uma coisa que seja transparente. Aqui nesse exemplo, a gente vai assumir que o cliente já tenha o handle do diretório barra. Esse handle aqui, com as três informações que são necessárias para acessar o diretório barra. Esse handle, nesse caso específico do diretório barra, que é o diretório raiz, ele foi obtido quando o cliente montou o volume exportado pelo NFS. Mas se a gente informa um diretório nessa chamada open e a gente não tem os handles dos diretórios até chegar no nosso arquivo que a gente quer, a gente precisa ficar fazendo várias chamadas para o servidor para obter esses handles. Então a gente precisa ter que andar na hierarquia de diretórios fazendo várias chamadas para o servidor. Aqui a gente não precisou fazer várias chamadas, não vai precisar fazer várias chamadas, porque a gente já tem a informação do barra e a gente só quer abrir o exemplo.txt que está logo depois do barra. Então, do lado do cliente, ele vai enviar uma mensagem, que está definida lá no protocolo, chamada de lookup. Essa mensagem vai solicitar o handle do arquivo exemplo.txt. Veja que a requisição ele enviou o handle do barra para que esse lookup funcionasse. Por quê? Porque o exemplo.txt está dentro do barra. Então ele precisa dizer que ele quer acessar o exemplo.txt que está dentro do diretório barra. Então ele precisa mandar o handle para o servidor. Mais uma vez aí mostrando que a requisição ela tem as informações completas para eu conseguir acessar aquele arquivo. Eu não estou assumindo que o servidor saiba nada, que ele não armazene nenhum estado, porque o nosso protocolo é sem estado. E aí com isso, o servidor vai poder identificar o arquivo exemplo.txt dentro da hierarquia. Agora, o servidor vai encontrar o arquivo
e vai responder com o handle do arquivo solicitado e alguns atributos, como metadados, que informam a data de criação do arquivo, o tamanho do arquivo, as permissões, etc. E aí, o lado cliente associa esse handle a um descritor de arquivos. Repare que a gente ainda usa descritor de arquivo, claro, porque a gente não pode mudar a interface que a gente está oferecendo para as aplicações. Mas agora, o estado está no cliente e não no servidor. Então, a gente vai associar um descritor de arquivo, o 15, ao handle que foi recebido do servidor. E aí, como antes, retorna-se o descritor 15 da chamada open lá do cliente. A chamada open, ela retornou e forneceu o número 15 para a aplicação. Então, é possível ver que a interface que a gente oferece à aplicação não mudou. A aplicação pode, então, de posse desse descritor, pode pedir para ler o arquivo. Por exemplo, para ler os próximos 100 bytes e armazenar lá no buffer. O sistema de arquivos do lado cliente vai enviar uma mensagem de leitura desses próximos 100 bytes, que ela quer ler esses próximos 100 bytes, como solicitado pela aplicação. Mas aqui, a gente tem que mandar também esse offset, que é a posição do arquivo a ser lida. A gente precisa disso, pois o servidor não sabe qual é o ponteiro para a posição atual do arquivo, já que não tem estado algum. Então, na solicitação de leitura, ou de escrita também, a gente precisa informar a partir de qual posição que queremos ler esses 100 bytes. Porque as funções POSIX de leitura e escrita, elas não informam a posição porque elas assumem que a posição atual é conhecida. E aí, a cada vez que você lê ou escreve, essa posição avança. Mas aqui, para o servidor, a gente não pode considerar que ele sabe a posição atual do arquivo, porque é sem estado. Então, a gente precisa mandar para ele a partir de qual posição a gente quer fazer a leitura. Essa informação de offset é armazenada no cliente para ele poder fazer essas requisições. Então, ele conhece, claro, qual é a posição atual de leitura ou de escrita de um arquivo. Quando a aplicação decide fechar o arquivo, como a chamada close, o servidor não precisa nem ser avisado, pois ele não deixou nada aberto, porque ele é sem estado. O estado do arquivo é simplesmente removido do cliente. Vamos ver agora um comportamento de perda de mensagem, já que é um dos objetivos da versão 2 do NFS, é justamente se recuperar facilmente de uma perda de mensagens. Vamos supor que um cliente NFS queira realizar uma escrita. O lado cliente enviará então uma mensagem de escrita com todos os parâmetros necessários para o servidor. Suponha também que essa mensagem foi perdida de alguma forma. Por exemplo, tem algum descarte de pacote na rede fez essa mensagem ser perdida. O cliente ele terá um contador de tempo desde o envio da mensagem. Após um tempo que a mensagem foi enviada e nenhuma resposta foi recebida do servidor, nenhum ok foi recebido do servidor, o cliente NFS vai simplesmente tentar de novo enviar a mensagem. Ele vai tentando até receber ok ou exceder o número de tentativas que ele pode fazer. Aí quando ele recebe ok, ele vai poder retornar para a aplicação dizendo que a operação foi bem sucedida. Mas e se a perda não for da mensagem, da requisição de escrita, por exemplo, for do ok? Ou seja, a escrita foi realizada, mas só a sua confirmação foi perdida. O que vai acontecer é que vai passar um tempo e o cliente fará de novo a solicitação de escrita, já que não recebeu o ok. Então ele vai fazer de novo aquela solicitação com todos os parâmetros que são necessários. Isso não tem problema algum, pois a solicitação de escrita que ele vai fazer agora é igual à anterior. Ela tem o mesmo offset, tem o mesmo buffer de escrita, a mesma quantidade de bytes, tudo igual. E lembrando que o servidor não modifica a posição atual de escrita do arquivo quando a gente faz a escrita. Ele não faz isso porque ele não tem estado. Ou seja, o servidor vai escrever de novo a mesma informação que está lá no buffer, porque aquela mensagem foi solicitada mais uma vez. Isso não gera inconsistência alguma, porque ele vai
exatamente escrever a mesma informação que está no buffer, na mesma posição, no mesmo arquivo, etc. Então, se perder o OK, não tem problema algum nesse caso. É isso que a gente chama de idempotência. A idempotência ocorre quando o efeito de executar a operação múltiplas vezes é o mesmo de executar uma vez só. Esse conceito é importante em sistemas distribuídos, pois a perda de mensagens pode forçar que uma determinada operação seja realizada diversas vezes. A idempotência não é uma condição necessária para termos um sistema distribuído, mas facilita muito o projeto do seu protocolo. É interessante a gente olhar esse conceito de idempotência se comparar a mensagem de escrita do protocolo NFS com a chamada de escrita do POSIX. No NFS, como já vimos, a mensagem de escrita envia o offset, ou seja, a posição atual que eu quero escrever. Então, se o servidor receber a mensagem mais de uma vez, o pior que vai acontecer é ele realizar a escrita do mesmo conteúdo no mesmo local. Então, não tem problema de consistência algum. Já a escrita POSIX, que é aquela que a gente usa na chamada write, ela não informa nenhum offset. Ela só informa os dados do buffer e o número de bytes que ela quer escrever, além, claro, do descritor de arquivo. Então, essa chamada assume que tem em algum lugar a informação da posição atual da escrita. Ao terminar a escrita, a posição atual avança. Ou seja, se chamarmos várias vezes a operação write, a cada chamada ela vai escrever numa posição diferente. Então a gente pode ver que a escrita NFS, a mensagem de escrita NFS, é claramente idempotente, pois eu digo a partir de qual posição eu quero escrever e simplesmente modifico o conteúdo daquela posição. A escrita POSIX, quando eu chamo a chamada write, ela não é idempotente, pois a posição atual do arquivo avança sempre quando uma escrita é realizada. Então, se eu realizar várias vezes, eu vou escrever em várias posições diferentes. Então, a gente pode enviar várias vezes as mensagens de write, que não vai ter problema. Já a aplicação solicita somente uma vez a escrita pela chamada write. Então, somente ver aí nessa figura a diferença entre uma chamada idempotente e uma chamada que não é idempotente. Aqui só alguns exemplos de outras operações que são idempotentes, como por exemplo a leitura no NFS V2. Ela é idempotente. A escrita é uma posição de memória. Quando a gente escreve na memória do nosso computador, a gente informa o endereço e o conteúdo que a gente quer escrever naquele endereço. A gente pode fazer isso várias vezes, que o resultado vai ser o mesmo. Aqui alguns exemplos de operações que são não idempotentes. Aqui a gente tem listado o incremento de um contador. O incremento de contador é claramente não idempotente, porque se a gente faz uma solicitação de incremento de um contador, esse contador ele vai ser incrementado. Então, por exemplo, o contador está com valor 1. A gente faz uma solicitação de incremento, esse contador vai para 2. Se a gente fizer de novo essa solicitação, esse contador vai para 3. Então, a cada nova mensagem que eu mando para incrementar um contador, o resultado vai ser diferente. Então, o incremento de um contador não é uma operação que é idempotente. Um outro exemplo de operação que não é idempotente é a criação de um diretório no NFS V2. Se por acaso o cliente ele pede para criar um diretório e o OK da mensagem do servidor dizendo que aquele diretório foi criado, se esse OK for perdido, o cliente vai reenviar a requisição. Só que o servidor já vai ter criado esse diretório. Então, ele vai retornar uma mensagem de erro dizendo que aquele diretório já foi criado. Então, é só um detalhe, mas ela não é idempotente, porque a primeira vez que eu envio, ele cria o diretório de fato. A segunda vez que eu envio, ele, se perdeu o OK, né, claro, ele vai retornar uma mensagem de erro dizendo que aquele diretório já foi criado no servidor. Então, aqui nesta aula, a gente falou sobre o NFS V2, que não é uma versão que é utilizada atualmente,
para servidores de arquivo NFS, mas ele foi importante para a gente ver dois conceitos que são usados na área de sistemas distribuídos, que é o conceito de protocolos sem estado e o conceito de idempotência. E aqui fica a leitura obrigatória.